Oi, turma do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, o texto "E o amargo se converte em doce". Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência como eu estivesse em pecados. Parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos, e o próprio Senhor me conduziu entre eles, e fiz misericórdia com eles, e afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura de alma e de corpo, e depois demorei só um pouco e saí do mundo. Testamento de São Francisco. Deus continuou a falar com Francisco por intermédio dos acontecimentos de sua vida, assim como fala conosco também, embora nem sempre estejamos atentos a isso. Um momento significativo na vida de Francisco foi o seu encontro com um ranceniano. Digo isso porque o próprio Francisco fez questão de registrar o episódio em seu testamento, cujas palavras transcrevi no início deste capítulo. Francisco afirmou que lhe era muito amargo ver leprosos, certamente pelas deformidades físicas provocadas pela doença, pelo odor desagradável das feridas infectadas e pelo medo do contágio. Sempre que percebia a aproximação de um deles, Francisco se afastava o mais rápido possível. No entanto, Francisco precisava compreender melhor a proposta recebida na igreja de São Damião. E foi por isso que Jesus o conduziu ao encontro de um homem arruinado pela doença e pelo preconceito social. Certo dia, passeando a cavalo pelas cercanias de Assis, Francisco encontrou um leproso visivelmente tomado pela doença, a face cadavérica, as feridas purulentas, o odor nauseante. Francisco, como de costume, sentiu um impulso de fugir. Todavia, olhou mais demoradamente para o enfermo e percebeu seus olhos tristes, as mãos estendidas em forma de súplica e a voz quase inaudível que implorava uma esmola, pelo amor de Deus. Sem saber se ficava ou se fugia, Francisco, ainda montado em seu cavalo, jogou uma moeda ao pedinte. Porém, a voz continuou a rogar: uma esmola, pelo amor de Deus. Ora, o que será que ele deseja de mim? Perguntou Francisco. As mãos ainda estendidas e um silêncio cheio de dor trouxeram a resposta. O pobre doente queria mais do que uma simples moeda, uma esmola dada mais por temor do que por amor. Ele necessitava daquilo que Jesus sempre ofereceu aos sofredores: acolhimento. Francisco, tomado de súbita compaixão, apiou do cavalo e, vencendo toda a repugnância, beijou os lábios partidos do enfermo. Abraçou-o demoradamente e passou a orar entre lágrimas arrependidas: Senhor Jesus, perdoe o meu egoísmo. Esse irmão tem a lepra no corpo, enquanto eu carrego a lepra na alma. Naquele momento, Francisco sentiu-se como que transportado ao paraíso. Começou a experimentar um estado de conexão com Deus, uma ponte que só pôde ser construída quando ele se uniu ao leproso por meio da compaixão e do acolhimento. O que estava separado se tornou uno, o que era amargo se tornou doce, o que era pecado se tornou amor. Eram essas as inéditas sensações de Francisco ao se despedir do irmão doente, tão bem descritas por Inácio Larrañaga, eu acho que é isso. Nunca tinha experimentado sensação semelhante. Das profundidades da terra e do mar, das raízes das montanhas e do sangue, começou a subir em maré sucessiva o oceano da doçura. Era o perfume das rosas mais fragrantes, a quintessência de todos os favos do mundo. Suas veias e artérias eram rios de mel, seu estômago e cérebro repuxos de ternura. Como era o nome daquilo? Embriaguez, êxtase, leito de rosas, céu sem nuvens, paraíso, beatitude. Essa experiência de Francisco é o desafio diário de todos nós. Com frequência na estrada da vida cruzamos com pessoas que nos são difíceis, amargas, espinhosas. Nossa tendência é fugir, nos afastarmos, evitar qualquer contato. Isso quando não entramos em atritos que só agravam a distância e o mal-estar. Porém,
Assim como ocorreu a Francisco, Deus nos conduz à presença desses irmãos difíceis, tanto quanto nós também somos difíceis para eles, para que a nossa igreja seja reconstruída. E Francisco fez isso com algumas ações importantes para o nosso aprendizado. Primeiramente, ele salta do cavalo, isto é, sai de uma falsa posição de superioridade e pôs-se ao lado a lado com o Ranceniano. Depois, Francisco não se fixa apenas nos desagradáveis aspectos do enfermo, ele o beija e o abraça, ou seja, vê algo de bom e bonito naquele corpo em decomposição. Olha para o doente com os mesmos olhos misericordiosos com que Deus enxerga todos os seus filhos. Finalmente, Francisco é capaz de reconhecer que ele também tem imperfeições, tem a lepra na alma. Por isso, pede a Jesus que perdoe o seu egoísmo. Essas três posturas criam espaço para o amor, para a abertura da consciência divina em Francisco. Assim também deve acontecer conosco. A nossa consciência ainda está presa à noção de separação, de oposição, de conflito, de exclusividade, de superioridade nossa em relação aos outros. A maior tarefa de Jesus é levantar o homem para a consciência da unidade divina, aquela na qual se tem a clareza de que todos somos um, originados do mesmo Pai querido, que ama a todos os filhos sem distinção. Justos e injustos, amigos e inimigos, santos e pecadores, sãos e doentes. Por isso, Jesus nos pediu que amássemos uns aos outros como Ele nos amou, porque Ele pregou e viveu o mesmo amor que Deus tem por nós. E Francisco seguiu as pegadas do Cristo. As pessoas que nos incomodam são os remédios que Deus prescreve para que curemos a consciência de ego e mergulhemos na consciência divina, a fim de experimentarmos toda a alegria que ela proporciona. Ainda hoje, alguém cruzará a estrada da nossa vida pedindo uma esmola de afeto, de atenção. Nossa tendência será fugir. Afinal, o ego quer nos proteger de tudo aquilo que lhe parece amargo. Mas paremos por um momento e deixemos que a consciência divina encontre alguma rachadura em nossa igreja em ruínas. Que Francisco nos ajude a vencer a nossa repugnância, nosso egoísmo, a nossa frieza e a nossa indiferença. Saltemos do cavalo, reconheçamos a nossa lepra, atendamos a quem nos pede auxílio e a doçura virá ao nosso encontro. Gente, que texto maravilhoso, né? Eu fui entrando na história aqui e quando eu vi eu já estava lá. Bom, a questão do Francisco ter encontrado, né, na prática do bem, a sua paz, eu me identifico demais, né? Eu acredito que quanto mais útil eu seja, quanto mais eu puder fazer algo por alguém, melhor eu fico. Eu acredito muito nisso, né? E são sentidos para viver, são objetivos que vão surgindo, são missões, são lições, são empurrões. De acordo com as situações e as pessoas que a gente vai lidando no dia a dia, a gente cresce. E a gente cresce muito mais, a gente se desenvolve muito mais quando essas situações e pessoas exigem de nós uma atitude. E a atitude voltada para o quê? Para o bem. Então, Francisco, quando fugia dos leprosos, é como nós, quando a gente vê um pedinte na rua, a gente fecha o vidro do carro, né? A gente vai passar numa rua a pé e se tem os pedintes, a gente tenta atravessar para o outro lado, a gente fecha os olhos, a gente procura não olhar, porque a dor do outro incomoda. Santo Agostinho falava isso: enquanto tiver um irmão meu com dor, em sofrimento, é impossível ser feliz. Então, pelo nosso egoísmo, em primeiro lugar, nós não queremos ver a dor do outro. A dor do outro incomoda, tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Mas se a gente ajuda o outro na sua dor, a gente volta a ter paz. Porque nem que seja um pouquinho, a gente tentou fazer algo por aquele irmão. Então a gente não sai com aquela culpa, a gente não sai carregado, né, de dor na consciência pelo serviço aparecer e você não querer trabalhar. É importante, quando alguém tem dor, quando alguém te procura, você ter uma palavra, você ter um ouvido para aquela pessoa,
dar uma atenção, 5, 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Tem pessoas que me alugam, às vezes, gente, por horas. E eu falo alugam, modo de falar, porque para mim é um prazer. Eu gosto de ouvir, não que eu gosto dos problemas que as pessoas passam. Por mim, ninguém teria problema nenhum. Mas eu não sou Deus e nem seria justo, porque Deus, se achasse que fosse justo, também já tinha tirado o problema de todo mundo. A gente não quer ver ninguém sofrer. Mas eu gosto que me procurem quando tem problema. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de dar pitaco na vida dos outros. Eu dava muito mais. 2024 eu falei que o meu projeto real, porque eu brinco muito na internet, que o meu projeto de 2024 é arrumar um namorado. É só brincadeira. O meu projeto real de 2024 é não me meter na vida dos outros, aonde eu não sou chamada. Porque eu tenho mania de ver o outro sofrer e estar lá, tentando tirar com a mão. Se nem Deus faz isso, por que a besta da Patrícia faz? Aí eu sofro. Porque às vezes você quer tirar com a mão, você está vendo a forma certa, quem está fora da situação geralmente já viu a resposta do problema, mas aí você tenta tirar e a pessoa está lá, está afundando, está afundando. E se você for lá dar a mão para ela, você afunda junto com ela. Então, em alguns momentos, você tem que deixar a pessoa se atolar. Depois você joga a corda, depois você arruma um balde com água e dá um banho nela para depois refazer a vida daquela pessoa, porque ela precisa se afundar para poder entender que aquilo ali é o fim. Enquanto ela não chegar no fim, ela não sossega. Então, ela tem que chegar no fim. E às vezes a gente é obrigado a deixar. Então, aqui no caso do Francisco de Assis, no caso do leproso, vem até ele o trabalho, para ele trabalhar. Vem até ele essa questão de descer do cavalo, de descer do seu orgulho, como muitas vezes a gente tem que descer do nosso pedestal também. Eu lembro que eu assisti a palestra de uma moça, não lembro o nome dela, infelizmente eu sou péssima para guardar nome, lugar, meu Deus, como eu sou ruim para guardar as coisas, minha memória não ajuda, estou tentando e não estou conseguindo. Bom, enfim, assisti a palestra dessa moça no Caminho da Luz, lá em Hermelino Matarazzo, e uma coisa eu gravei na palestra dela, ela falou que ela anda de carro e ela faz kitzinho de suco, de lanchinho, de bolacha, e todo farol que ela para, quando alguém pede moeda para ela, ela dá um kitzinho daquele. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas é muito dinheiro, porque todo farol tem alguém parando e pedindo. Não é todo farol para começo de história, é exagero. Quem fala isso? E outra, você vai dar para quem toca o teu coração. Você não vai ficar saindo distribuindo. Quem quer docinho, quem quer lanchinho. Que lógico que numa parada que for num lugar carente, você vai ser, vão invadir o teu carro. Então não é assim. Eu creio que ela vai parando em alguns faróis, onde ela vê os necessitados, ela deve chamar um garoto, uma criança para dar o lanchinho. E aquilo ela faz de coração, né? Então, quando a gente está tocando no assunto aqui da migalha, de ser dado algo ao leproso, não é bem a esmola, não precisa ser bem a esmola material, de alimento, de dinheiro, não é bem isso. É você estar preparado para ouvir o teu próximo, para você poder conversar com ele. Às vezes a pessoa só está precisando desabafar. Ah, mas eu não vou parar no meio da rua e eu vou ficar ouvindo alguém que eu não conheço. Mas você pode ouvir um amigo teu, você pode ouvir um parente teu, alguém do teu serviço. Você pode orientar uma pessoa, se você tiver mais conhecimento do que ela, você percebe que você sabe um pouquinho mais, então ensina quem sabe menos, né? Trabalho, gente, tem de todos os tipos. Na casa espírita, onde eu estou trabalhando no Seja, lá na Vila Granada, eu vou em 2 centros. Eu vou um para assistir palestra, tomar paz, que é o Caminho da Luz. E lá eu faço as lembrancinhas da evangelização. E vou no Seja, que é lá na Vila Granada, ao qual eu trabalho a prática mediúnica, ajudo nas lembrancinhas da evangelização e ajudo na parte social quando eu consigo ajudar. Aí eu vejo que lá no Seja, por ser um centro espírita maior, os trabalhos são maiores. Quanto mais você tem, mais você dá. E ontem mesmo conversando com a dirigente, eu falei para ela, com uma das pessoas que dirigem, trabalham lá, falei para ela, meu Deus do céu, vocês são doidos, São 300 pessoas a cada 15 dias que eles dão marmita.
porque eles dão garrafinha de água. Eu estava querendo entrar num bem bolado para pedir garrafinha de água para os meus amigos, para me ajudarem a ajudar a casa, mas eu achei que era uma vez por mês. Eles falaram para mim que não, que o trabalho de doação de alimento e na rua, né, a marmita, junto com a garrafinha de água, é a cada 15 dias. É pouco para quem precisa comer todo dia. A gente não tem que comer todo dia, né? Mas para uma casa espírita é muito. São 300 pessoas a cada 15 dias. É muito dinheiro que precisa para comprar alimento, para poder preparar esse alimento, para comprar o gás, para ter voluntários para distribuir esses alimentos. É muito, 300 pessoas é muito, a cada 15 dias. É a primeira vez numa casa espírita que eu vejo um trabalho tão grande assim. Que onde eu estava era uma vez por mês que a gente entrega cesta básica, né, ajuda nas roupas das pessoas, né, dá uma roupinha que é usada, mas em boas condições para aquelas famílias, brinquedo, doce para a criançada, né? Mas agora eu vi que o trabalho lá é muito grande. Eu fiquei assim de boca aberta. Falei, meu Deus do céu, como é que vocês fazem isso? Ela falou, não falta nada, porque todo mundo ajuda. Então, o que Francisco de Assis ele pede para a gente, o pouco ou muito que você puder, ajude, porque o teu pouco, ele se transforma muito junto com outros poucos, entendeu? Agora, a sua indiferença, você não descer do cavalo, você não descer desse orgulho, desse egoísmo, é que faz com que outros continuem passando pela penúria. Então, nós temos condições de ajudar, seja com pouco ou com muito, ajude, né? E quando a gente ajuda, o amargo some e vem o doce. Essas pessoas agradecem. Ah, mas tem pessoas que não agradecem, são mal agradecidas, mal educadas. Aí é um em 1 milhão, sabe? Porque grande parte eles são agradecidos, sim. Outro dia, num trabalho mediúnico, eu fiquei toda emocionada com uma moça. Quando terminou o trabalho, nós não fizemos assim, eu pelo menos achei, né? Que nós não fizemos muita coisa por ela. Ela estava bem desequilibrada, bem triste, e o trabalho, assim, eu achei que ela ia precisar de mais tratamento, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Eu não dou palpite, eu só faço parte mediúnica e o dirigente do trabalho é que tem que dar a opinião se ela vai fazer outros tratamentos ou não, né? Ela foi encaminhada para outros tratamentos, mas assim, era uma pessoa que, no meu ponto de vista, ela ia precisar fazer todos os tratamentos e muito mais. Mas eu não dei pitaco. Eu falei, meu projeto 2024 é não dar pitaco quando eu não sou chamada. Então eu fiquei quietinha lá no meu canto, mas eu fiquei em oração por aquela moça. Eu falei, poxa, tinha que dar um jeito de fazer mais por ela, ela não tá legal, né? E aí foi encaminhada para fazer mais um tratamento. E quando terminou, né, ela ouviu o que os médiuns tinham a dizer sobre o tratamento dela e tal, ela colocou todo mundo na palma da mão, porque ela começou a agradecer, e aquele agradecimento dela começou a tomar conta da sala onde a gente estava. Eu sentia aquela energia vibrando naquela mulher, como se realmente a gente fosse assim, aquele ponto de apoio que, sabe aquele galho que aparece quando você está numa corredeira, né, de água, um rio turbulento, e aí aparece aquele galinho que você se segura firme para não ter que morrer afogado, para não ter que ir com a correnteza. Eu senti que aquela moça estava segurando na gente, como se fosse um galinho. Então, ela falava e vibrava, né? O grupo, muito obrigado, Deus abençoe, vocês fizeram muito por mim, não sei o quê. E eu fiquei me sentindo assim, do tipo, poxa, queria fazer mais, porque ela realmente estava precisando, né? Então, aquele pouquinho que nós fizemos para aquela moça foi muito. E o agradecimento dela, o retorno dela foi imediato. Tem outros que entram numa sala de tratamento como o nosso e eles mal falam obrigado. Você vai dar uma comunicação para eles que o espírito forneceu e tal, e eles falam, ah, tá, falou isso aqui, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já fazia, mas não deu, sabe? Aquelas pessoas frias do tipo, já sei, não sei nem por que tá falando isso, porque para mim não é novidade. Tem pessoas arrogantes que vão buscar ajuda também. E independente se é uma pessoa humilde ou arrogante, a gente, enquanto trabalhador de uma casa espírita ou enquanto pessoa que quer ajudar alguém, a gente tem que ir com humildade. Se ele é arrogante, se ele é, né, aquela pessoa ignorante, né, se é orgulhosa, que acha que já sabe tudo,
tá ali o resultado, né? Justamente porque ela é daquela forma que ela está sofrendo. Então nós temos que ter o quê? A benevolência, a paciência, ser solidário, né? E não ser indiferente, não virar a esquina e deixar ele sozinho. Se a gente tem a possibilidade de ajudar. Agora, se a gente não tem a possibilidade de ajudar, a gente tem que passar a vez. Isso é certo também, não está errado, né? Aconteceu ainda há pouco aqui um telefonema e onde a pessoa falou para mim assim, eu sempre falo para vocês que eu fui muito prejudicada no meu trabalho, muito, mas muito mesmo. Tinha pessoas muito difíceis lá. E como a gente sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, que a gente planta no livre-arbítrio, mas na hora de colher não tem o que escolher, né? É aquilo que você plantou. Então, quando eu saí, antes de me aposentar, alguns meses antes, acho que um ano antes, eu cheguei a entrar com recurso, né, no judiciário da minha área, né, da minha secretaria, em razão de uma pessoa que abusava do poder. E essa pessoa foi mandada para um outro lugar. O resultado do meu processo em relação a ela, eu creio que seja só a transferência de escola, porque ela continuou exercendo um cargo do qual é de comando. E ela foi para uma outra escola. E eu acabei de ter a notícia, agora há pouco, de que a pessoa está recebendo 3 processos de 3 professores. Mais um que já corre pela Secretaria de Educação e mais o meu. Ou seja, 5 processos. É uma pessoa que, infelizmente, vai chegar no final da carreira não como eu, né? Não como muitas que honram o seu trabalho, a sua profissão, e procuram fazer o melhor pelos seus alunos. Ela vai chegar no final e vai ser conhecida. Se ela não perder o cargo até lá, ela vai ser conhecida como aquela pessoa. Infelizmente, ela vai passar a vida toda assim, dando problema, dando novidade, e chegar lá no final, ela vai ser reconhecida como aquela pessoa que, ufa, graças a Deus, acabou, foi embora, não vai fazer falta nenhuma. E isso é triste, é muito triste. A pessoa adquire aquela amargura e ela passa isso para onde ela vai. É uma pessoa difícil. E quem convive sofre com pessoas assim. Então, não é de lidar fácil com uma pessoa que é amarga. Então, eu peço, né, a vocês que me escutam, que ouvem a historinha, o texto, que refletem junto comigo sobre cada assunto que a gente está estudando, não se tornem pessoas amargas. Não se tornem pessoas indiferentes à dor alheia. Não causem dor nas outras pessoas. Se vocês não conseguem, né, agir em favor do próximo, se vocês não conseguem ter menos orgulho, menos egoísmo, ensaia isso em casa. Procura ser mais humano, procura ser mais coração. Às vezes a gente precisa disso para que os outros sintam em nós esse amor e seja recíproco. E seja gostoso de lidar com o ser humano. Porque quando a gente tem essa amargura, quando a gente passa por um local deixando o pior de nós, aquele pior volta. Mais dia, menos dia, aquele pior se volta contra nós. Que é o que essa coitada aí passa. Né? Eu não posso ter dó porque cada um colhe aquilo que planta. Mas é o que ela passa. Ela deixa amarguras por onde passa, ela é uma pessoa transtornada, e acaba gerando isso nos outros também. Ela quer tirar o sossego dos outros, ela perde o dela. Ela não consegue dar amor e ela não consegue receber. Então, pessoas assim, elas tentam desenvolver na gente também a amargura. Elas tentam trazer pra gente o problema delas, mal resolvidos, né? Como uma válvula de escape, querendo ferir outras pessoas. Então é o que eu peço para vocês, não sejam pessoas assim. A melhor coisa na vida é a gente se sentir útil, é a gente poder trabalhar de verdade pelo bem, levar as pessoas uma palavra de conforto, dar bronca nas pessoas, mas pro bem delas. Eu acabei de falar isso para a moça aqui, que mora do lado da minha casa, eu tenho como se fosse uma filha. Falei para ela, o teu menino, eu adoro o moleque dela. Falei, mas na hora que eu tiver que dar bronca nele, deixa eu dar, porque eu sei o que eu estou fazendo, é com amor. Talvez eu fale um pouco mais ríspida com ele, mas ele vai entender que aquela linguagem é porque é um freio para ele.
mas é com amor. Eu jamais vou falar com ele mais ríspida se não for necessário. Deixa que eu vou te ajudar nisso aí, né? Você precisa, às vezes, de um pulso um pouco mais firme, porque ela é mãezona, né? É o único filho. Então, às vezes, a gente tem doce demais e a gente mela as pessoas. Então, o que Francisco diz é que a gente não tem nem que ser amargo, mas também não pode ser meloso, né? A gente tem que ter o meio termo. É muito bom a gente converter o amargo em doce, mas não fazer o doce virar um melado. Vejam bem, tem uma diferença. Então vamos pensar nisso aí, tá bom?